Nós, no mês de março, celebramos missões mundiais. E no mês de setembro, missões nacionais. Em junho, as missões que são feitas no estado de São Paulo. Porque os batistas pensam e fazem missões em 4 esferas. A gente faz missões na nossa Jerusalém, que é a cidade de São Paulo, especificamente o bairro do Itaim Paulista. A gente faz missões na esfera da nossa Judéia, que é o nosso estado, através da nossa Convenção Batista do estado de São Paulo, temos a coordenação de missões estaduais, que pensa projetos, ações e uma série de eventos que, como batistas, nós podemos fazer para alcançar o estado de São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas seria bom que a gente lembrasse disso para termos um tempo de oração, um tempo aqui no culto, mas principalmente um tempo quando estivéssemos no trabalho, nas nossas casas ou em qualquer outro lugar que a gente tiver oportunidade de orar, que a gente pudesse se lembrar das cidades do estado de São Paulo que ainda não tem igreja. Claro, falando da nossa denominação, existem várias cidades, eu não tenho agora o número exato. Mais ou menos, disse a Kelly, que é nossa ministra de missões, mais ou menos 170 cidades. 170 cidades do estado de São Paulo ainda não tem nenhum trabalho batista. Não tem um pequeno grupo, não tem uma missão, não tem uma congregação, não tem nada. A nossa denominação simplesmente não está presente em 170 municípios de São Paulo. Isso é muita coisa. Então nós precisamos orar por isso. Orar, pedir a Deus a visão, pedir a Deus a provisão e pedir a Deus que nos conceda estarmos presentes em todos os municípios do estado de São Paulo. Lá no Espírito Santo, a gente já há alguns anos atingiu essa meta. Mas é claro que lá o estado é bem menor. Mas já há muitos anos o estado do Espírito Santo tem presença batista em todos os municípios. Estive agora em Minas Gerais, pregando no aniversário da PIB de Manhuaçu, e depois fui lá para a academia pastoral, uma semana que a Convenção Batista de Minas faz para treinar, capacitar e cuidar dos pastores batistas de Minas Gerais. Então eu estive lá, e lá eu também obtive a informação que cerca de 400 municípios, o estado de Minas acho que é o maior do Brasil em número de municípios, tem quase 1000, mas cerca de 400 municípios do estado de Minas Gerais ainda não tem presença batista. Então aqui no Sudeste, nós temos aí São Paulo, o Rio de Janeiro também já tem em todos os municípios há muitos anos. Então nós precisamos lembrar disso e orar que o nosso estado, o estado de São Paulo, cerca de 170 municípios, e o estado de Minas, cerca de 400 municípios. Minas é nosso vizinho aqui também, e a gente precisa orar, precisa ofertar, precisa compartilhar, precisa se levantar, Deus levantar homens e mulheres, gente com visão, com paixão, que vai se dispor a trabalhar, a investir, para que a gente possa estar presente em todos os municípios daqui do nosso Sudeste. Então, a nossa série desse mês tem esse título, Compartilhe a Paz. E nós já estamos, desde o início do mês, vendo alguns textos que nos orientam a compartilhar a paz. Então, a gente tem aprendido a compartilhar a paz que só Jesus dá. Tem uma paz que só Jesus dá. Ele disse, a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá. Ele dá
aquela paz que só Ele pode dar, que é a gente conseguir dormir mesmo em meio às adversidades. A gente já viu também que precisamos compartilhar a paz do Senhor. E vimos ali na bênção de Arão, a paz, né? O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. E a gente viu ali na bênção de Arão muitas coisas lindas e profundas sobre essa paz do Senhor. Às vezes a gente dá a paz do Senhor, né? A paz, irmão, a paz do Senhor. Mas às vezes é só da boca para fora. A gente precisa compartilhar a paz de forma genuína, de forma verdadeira, essencial. Então, depois nós vimos que precisamos compartilhar a paz que nos guarda. Filipenses capítulo 4 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então a paz nos guarda e a gente precisa compartilhá-la. Na quarta-feira passada, vimos que precisamos compartilhar a paz que nos faz dormir. A paz que nos faz dormir, como disse o salmista, e quem foi o menino que falou aqui? Salmo 4:8, foi o Marquinho, né? O Marquinho falou, a paz que a gente deita e logo pega no sono, porque a gente dorme em paz, né? A paz de Deus nos faz repousar seguros. E se você ainda não assistiu essa mensagem, está lá no nosso canal no YouTube, na data de quarta-feira passada. Recomendo que você assista e compartilhe. Se você conhece alguém que tem dificuldade para dormir, envia essa mensagem. A gente viu aqui uma receita boa para dormir rápido e dormir bem. Então, se você não assistiu essa mensagem, assista, compartilhe com alguém que está tendo dificuldade para dormir. É uma receita infalível. Amém? Ah, vocês estão vivos. E hoje nós veremos então a paz que nos pacifica. A gente precisa compartilhar a paz, porque a paz de Deus nos torna pacificadores. Então veja comigo, Mateus capítulo 5, é o famoso sermão da montanha, ou sermão do monte. Jesus está no início do seu ministério, e ele precisa então mostrar para os seus alunos, os seus discípulos, que ele tem algo novo para ensiná-los, porque existiam vários rabinos em Israel. No tempo de Jesus, por exemplo, 2 eram muito famosos, o Hillel e o Shammai, e eles tinham escolas diferentes e eram muito procurados pelos pais para que os meninos aos 8 anos de idade ingressassem nas sinagogas aprendendo com Hillel ou com Shammai. Havia também um grande professor de teologia e de Bíblia, que era mais procurado pelos adultos, e era o rabino Gamaliel. Gamaliel era o maior mestre em Israel, principalmente aos adultos. Hillel e Shammai trabalhava mais com as crianças, preparando para o bar mitzvah. E nós tínhamos também outros rabinos, outros principais de sinagogas, líderes que ensinavam a palavra de Deus para o povo. E quando Jesus aparece, ele aparece e é apresentado e é visto pela maioria das pessoas como um novo rabino, um novo mestre em Israel. Mas ele é um mestre um pouco diferente, ele ensina com autoridade. Quando ele abre a boca, juntam multidões. Quando ele começa a ensinar, fica todo mundo maravilhado. Então a fama de Jesus começa a correr em Israel, começa a correr em Jerusalém e em todos os arredores, de que há um mestre diferente em Israel, há um mestre diferenciado. A gente precisa ouvi-lo, a gente precisa compreendê-lo. O que será que ele traz de diferente dos outros?
E Jesus então vai chamando. À medida que os rabinos iam ficando conhecidos, as pessoas procuravam os rabinos para se tornarem alunos. Jesus já começa diferente, porque ele faz o contrário. Ao invés dos alunos procurarem o mestre, é o mestre que procura os alunos. E ele vai logo na beira do mar da Galileia e começa chamando pescadores. Gente simples, gente do dia a dia, gente que tinha uma vida em volta do mar, pescando. Ao contrário do que muita gente pensa, esse pessoal da Galileia, eles eram tudo analfabetos, né? Pedro era analfabeto, porque ele era pescador. Irmão, não confunde as coisas não. Você está pegando o pescador da nossa cultura, o pescador brasileiro, o pescador do século XX, que do século XXI também não tem mais assim não. Aí a gente imagina o pescador, o caiçara do século XX do Brasil, ele não tem escolaridade. Aí a gente projeta esse cara no Pedro. Se o Pedro era pescador, ele era igual um caiçara que eu conheço. Não, senhor. Pedro é judeu. Mora na Galileia, mas é judeu, e tinha sinagoga lá. Portanto, Pedro, com 8 anos de idade, foi alfabetizado na cartilha de Israel, o Salmo 119. 8 frases, com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso tem 176 versos. Portanto, Pedro não é analfabeto coisa nenhuma. Pedro sabe a lei de Moisés de cor. Pedro sabe os escritos e os profetas. Pedro estudou 4 anos na sinagoga. Sabia ler, escrever e conhecia o livro que direcionava a religiosidade da sua família e do seu povo. Então, Jesus vai e começa a chamando esses homens. E vai chamando, vem e me segue. Ei, você quer ser meu aluno? Vem e me segue. Então ele se apresenta e começa chamando os seus alunos. E eles vão seguindo, vão largando tudo. E os pescadores deixam as redes, e o cobrador de impostos deixa a banca, e o outro vai deixando, o outro vai deixando, e de repente ele tem 12 alunos. E ele pega esses 12 homens e fala, vem aqui, que agora eu quero dar uma aula particular para vocês. Então o texto diz que Jesus estava pregando para a multidão. Tinha muita gente ouvindo ele. E aí ele parou de pregar para a multidão e chamou só os 12. Então, às vezes, a gente imagina o Sermão do Monte de um jeito diferente do que está escrito. Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, porque aí você vai ver. Olha só. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ensinar quem? A multidão? Não, os 12. Os 12. Ali, que se aproximaram. Então ele está aqui falando com a multidão. Aí ele fala, só um minuto, gente. Sobe o morro, os 12 sobem atrás dele. Ele senta, como um rabino faz em Israel, assentou-se e os seus discípulos se aproximaram dele. Agora você imagina, lá em cima do morro, Jesus sentado no chão, com 12 homens em volta dele. Você acha que ele está pregando, ei, bem-aventurados, a gente imagina que é assim, que Jesus está em cima de um morro, né, gritando, bem-aventurados, e aquela multidão embaixo, assim, maravilhada, né, aquele morrinho de grama verde, aquele papel de parede do Windows, e Jesus com aquele roupão, com aquela faixa vermelha de lado, que o nosso Jesus é assim, né, e ele lá, bem-aventurados, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, você está doido, gente? Poxa, não é Hollywood não, é vida real. É vida real, o cara subiu o morro, 12 subiu atrás dele, e a multidão? A multidão ficou lá embaixo. E o que a multidão ouviu? Não ouviu nada. Não ouviu nada. Depois ele desce.
5, 6 e 7, aí ele desce, aí ele volta a ter com as multidões, aí vai expulsar demônio e vai fazer outras coisas. Mas essa conversa aqui é para os 12, é uma aula particular, porque todo mestre quando senta, ele vai começar a ensinar, porque o oriental ensina sentado. Nós, ocidentais, influenciados pela didática greco-romana, a gente ensina de pé. Os alunos sentados, o mestre de pé. Isso é greco-romano, isso é ocidental. Isso é um outro paradigma de educação. O paradigma oriental, o mestre senta junto com os alunos. Porque na perspectiva oriental de educação, aquele que transmite o conhecimento também aprende. Porque o conhecimento é uma troca. Então aquele que ensina também aprende. Portanto, se ele também aprende ao ensinar, ele deve sentar junto e todos se tornam alunos. Essa é a perspectiva oriental. O que é que Jesus faz? Nesse ponto ele é exatamente igual aos outros rabinos. Até porque ele não podia mudar esse ponto. Porque se ele ensina de pé, é como se ele estivesse se exaltando sobre os alunos. E ele nos ensinou que ele veio para servir. Portanto, esse ponto ele não pode mudar. Ele precisa sentar e ensinar aos seus alunos no mesmo nível que eles estão. E aí ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a frase que vai embasar a mensagem de hoje, que é: compartilhe a paz que nos pacifica. Portanto, em primeiro lugar, o que a gente precisa aprender aqui hoje? Que eu não posso compartilhar a paz se eu não estiver primeiro pacificado. Antes de ser um pacificador, eu preciso ser pacificado. Antes de ser construtor de paz, eu preciso ser alvo da paz. Antes de ser instrumento de paz, eu preciso estar em paz. Portanto, queridos, e aí depois ele continua o discurso, que parece grande, mas se você ler direto esse sermão, ele não passa de 10, 15 minutos, ou seja, o sermão do monte de Jesus era muito mais objetivo e muito mais profundo do que qualquer pregação nossa. Fazer o quê? A gente é limitado mesmo. Então, queridos, o versículo é esse: bem-aventurados os pacificadores. E existe um projeto da missão AME, que a Tainá, não sei se vocês sabem quem é a Tainá. Tainá é a namorada do Igor, né? Que hoje pela manhã foi recebida aqui na nossa assembleia como membro de nossa igreja. Não sei porquê, mas está aí com a gente. Então tem uma agência missionária no Brasil, ela é interdenominacional, que chama Missão AME. AME Evangelizar. É Associação Missionária, como é que é? Agência de Mobilização Missionária Evangelística. Isso aí. É o Zé Bernardo. O Zé Bernardo é um cara fora da curva, é um pastor batista daqui da região do ABC, e ele é fora da curva demais. Então esse é o site Missão AME com 2 M's.org. Aí aqui tem tudo sobre a agência missionária. O Zé Bernardo é esse cara ali. Tem uma live, eu fiz uma live com ele na pandemia. Se você quiser ouvir o nosso bate-papo muito edificante, é só você colocar live Mesa Barba José Bernardo.
Aliás, uma dica, de vez em quando o pessoal me pergunta: pastor, aquela mensagem sua que você falou de não sei o quê, aquela mensagem sua que você prega em tal texto, qual que é? Uma dica para você: tudo que você quiser saber, se eu já falei, você bota o que você quer saber e mesa barba na frente. Se aparecer, eu falei, se não, não falei. Porque tudo que está no YouTube tem o título, tem o texto e tem meu nome. Então, o que o pastor Manu acha do perdão? Bota lá, perdão, mesa barba. O vídeo que vier você assiste, entendeu? O que o pastor Manu acha do dízimo? Bota lá, dízimo, mesa barba. A igreja, mesa barba. Aí você vai descobrir tudo que eu falo. Então, se você botar live, mesa barba, José Bernardo, vai vir a minha live com ele. Recomendo. A AME, que é essa agência missionária que eu conheci em 2000 e... Ai, Deus, quando que era aquilo? 2011, eu acho. 11, 12. Foi no meu processo ali de consagração. Eu acho que eu ainda não era pastor, já estava formado, mas não tinha feito concílio. Aquela época ali, o Zé Bernardo foi a Guarapari num congresso, falando sobre liderança de adolescentes. E eu aprendi coisas com ele que foram fundamentais para a minha vida, para o ministério. E ele me abençoou demais, ampliando a minha compreensão, principalmente em relação aos adolescentes na igreja. Foi com ele, por exemplo, que eu aprendi, e ele tem um livro chamado Super 20, onde ele analisou por pesquisa, e ele descobriu a faixa etária em que as pessoas mais se convertem. E ele descobriu que é uma faixa de 20 anos, dos 5 aos 25 anos. É a faixa etária onde há o maior número de conversões. 90 e tantos % das pessoas se convertem entre 5 e 25 anos. Ele descobriu também que a maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas, se converte através de um relacionamento. Então, o Instituto Haggai fez uma pesquisa recentemente, e a gente viu, e eu compartilhei com a liderança aqui da igreja, 1% através de um folheto, 2% através de um programa na TV, no rádio, poucos % através de ações e 50% através de relacionamento com amigos e 20 e tantos % através de relacionamento com familiares. Ou seja, os nossos familiares ou os nossos amigos são responsáveis por cerca de 80% das conversões. Ou seja, onde que a gente tem que investir mais se a gente quer mais resultado evangelístico? Onde dá mais resultado. Então, qual é a faixa etária? Dos 5 aos 25. Dos 5 aos 25 é o Super 20. Os 20 anos onde as pessoas mais se convertem. Qual faixa etária a gente vai investir mais? Nessa. Porque os números dizem que é ali que está o maior resultado. Onde a gente vai investir mais em termos de metodologia? No relacionamento entre os familiares e os amigos. Porque é daí que vai vir o maior número das conversões. Pode fazer de tudo, não tem nada errado. Mas eu acho que é mais inteligente investir mais onde dá mais resultado. Isso eu aprendi com o Zé Bernardo e eu acho maravilhoso. E a AME, essa agência, tem um projeto chamado Pacificadores, onde eles vão pelas igrejas aí no Brasil e todos os países de fala portuguesa, dando treinamentos para liderança adolescente. E o que eu acho legal do Zé Bernardo é que ele não trabalha na perspectiva de liderança de adolescentes. O foco dele não é treinar líderes de adolescentes. O foco dele é treinar líderes adolescentes. Tem uma diferença. Líder adolescente e líder de adolescente. E essa é uma questão que agarra com a gente. A gente tem dificuldade de delegar e de confiar liderança a um adolescente. Porque eles são cabeça voada. Eles são irresponsáveis. Porque eles não prestam atenção nas coisas. Porque não sei o que lá. Eu sei, mas olha só. Todas as crises e escândalos que temos na igreja evangélica brasileira, você sabe que não foi produzido por adolescentes? Sabe que todos os erros administrativos que tivemos na nossa grande denominação não foram erros de adolescentes? Foi gente adulta, madura, experiente de Deus que quebrou nossa denominação. Perdemos um patrimônio milionário
Por erro de adolescentes? Não, de adultos, pompilhos pomposos, cheios de títulos e com salários estratosféricos. Perdemos o maior parque gráfico da América Latina. Perdemos a maior editora evangélica do Brasil. Por erro de adolescentes? Não, de pastores, adultos, maduros. Portanto, irmãos, a gente precisa rever um pouco nossos conceitos, porque eu acho que tem umas coisas que a gente agarrou e elas não fazem o menor sentido. Então, o que é o projeto Pacificadores? Onde é que eu acho aqui, Tainá? Alguma coisa do passe? Não necessariamente aqui, né? Vou botar aqui, missão, ame, pacificador. Nossa, pastor, o senhor não podia ter pesquisado isso antes, preparado a mensagem e já trazer tudo prontinho? Podia, mas eu quero esbanjar a tecnologia, só para dizer que eu mexo aqui na hora. Olha lá, ó, pacificadores. Olha que legal, gente. Ó, o Passe 23, ó. Pacificadores 2023, já está disponível aí para fazer inscrição e tal. Então, olha lá, ó. Se você é um adolescente ou jovem evangélico de 14 a 24 anos, firmemente comprometido com a santificação e a missão da igreja, você deve participar da Escola de Liderança Pacificadores. Por quê? Primeiro, essa é a primeira escola de liderança bíblica especialmente criada para jovens e adolescentes. Segundo, é produzida pela principal agência missionária de mobilização evangelística. Terceiro, tem uma metodologia própria, dinâmica e muito estimulante. Quarto, é profundamente fundamentada nas Escrituras. Quinto, promove profundas e duradouras amizades entre adolescentes cristãos de diferentes experiências culturais. Sexto, nesse ano tratará o tema reino, destacando a essência do Evangelho em um mundo confuso e perdido. Para maiores informações, acesse aí, faça a sua inscrição, já tem um formulário aí, ó. Então, pastor, como é que funciona? Eu sou adolescente, eu sou jovem, eu tenho entre 14 e 24, quero mandar meu filho, eu quero fazer, procura Tainá. Ela vai fazer, e o maior número de adolescentes e jovens aqui que quiser ir, se não tiver dinheiro, fala comigo, a gente banca, vai nesse negócio aqui, é bênção. Por que eu estou falando isso? Porque o Zé Bernardo ensina um negócio, nesse projeto chamado Pacificadores, que muda completamente a compreensão do versículo que nós acabamos de ler. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. E existe uma diferença entre ser pacifista e ser pacificador. O pacifista é o cara que gosta da paz, é o cara que faz eventos, sabe, para promover a paz. O que você está fazendo? Eu estou com a bandeira branca aqui, ó, promovendo a paz. Pacifista, sabe, ama a paz, gosta da paz, quer ver o mundo em paz, mas ele não produz paz. Ele não compartilha a paz. Por quê? Porque o pacifista nem sempre está pacificado. E só pode ser pacificador quem antes foi pacificado por Jesus, o príncipe da paz. Então, para que devemos compartilhar a paz que nos pacifica? Em primeiro lugar, para que sejamos mais que felizes. Eu poderia dizer, para que sejamos mais felizes, né? Por que, pastor, mais que felizes? Porque é o significado da palavra bem-aventurado que a gente acabou de ler. Bem-aventurados, diz o texto. E a palavra grega é makarioi. Makarioi. Makarios é a palavra, e aí está no plural. O que quer dizer isso? Isso quer dizer mais que feliz. Não é simplesmente feliz, é mais
do que feliz. Por isso, a Bíblia geralmente traduz por bem-aventurado, que traz em si a ideia de alguém que saiu numa jornada, saiu rumo a uma aventura. Olha, eu vou sair daqui de casa agora e são tal hora da noite e eu tenho que ir lá em Poá. Então eu vou sair daqui e vou passar pelo Nélia e vou passar pelo Camel e eu vou andando a pé e eu preciso usar meu celular como GPS e eu vou andando a pé de madrugada, passando pelo Nélia e pelo Camel e eu preciso ir lá em Poá. Se eu chegar, vou empoar lá na casa do Oséias. Se eu chegar lá no Oséias, vou andando, vamos supor que eu vou chegar hoje aí, meia-noite. Se eu chegar intacto com o meu celular na casa do Oséias, a Bíblia fala, ele foi bem-aventurado. Entendeu o significado? O pastor Manu foi feliz. Feliz no sentido de que mandou bem, se deu bem. Ele foi feliz, ele achou o caminho e foi andando e chegou na casa do Oséias. Aí, o conceito grego, Makarios, diz o seguinte: uma coisa é ir andando até a casa do Oséias. Se o Manu sai do Itaim e chega no Oséias, de dia, passando pela Marechal, pela estrada principal, passando de dia, nos pontos onde tem mais gente, e ele fosse de dia e chegasse lá, ele seria feliz. Mas ele foi de noite, de madrugada, passando pelo Nelly e pelo Camel. Se ele chegou lá, ele não é só feliz, ele é mais que feliz. Quem entendeu diz amém. Pois é, queridos, é disso aqui que a Bíblia está falando para mim e para você. Nós estamos na aventura da vida. Viver nesse mundo injusto, incrédulo, ímpio e iníquo é uma grande aventura. E a Bíblia está dizendo: se vocês tiverem a paz que Deus pode dar, vocês passarão pelas tribulações desse mundo e chegarão no destino sem nenhum prejuízo, portanto serão mais do que felizes. Porque o que vocês podem adquirir nesse mundo pode trazer felicidade, mas o que Deus quer oferecer para vocês, vocês serão mais do que felizes. Em segundo lugar, nós precisamos compartilhar a paz que nos pacifica, para que sejamos criadores de paz. O texto diz: bem-aventurados os pacificadores. É exatamente o que Zé Bernardo ensina nesse projeto. Nós não somos pacifistas. Nós não estamos aqui para sermos amantes da paz. Paz e amor. Não, não. Nós somos criadores de paz. Porque a palavra grega aqui é eirenopoioi. Vocês lembram que a paz é Irene? Se lembram, né? Paz é Irene. Então aqui é o irenopoioi. O que é o poioi? Vem de poieu, que em grego é o autor de alguma coisa. Então o cara que escreve um livro, ele é o autor do livro. O grego fala, ele é o poieu do livro. O cara que faz um móvel, ele pega a madeira bruta e corta e serra e parafusa, né? E fez uma cadeira, ele é o poieu daquela cadeira. Ele é o construtor, ele é o autor, ele é o criador, é o cara que fez o objeto ou qualquer outra coisa. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurados os que fazem paz, os que produzem paz, os que criam paz. E tem uma tradução desse sufixo, que é poieu, né? Que ali está poioi porque é plural, pacificadores, que muito chamou minha atenção, que é aquele que faz algo a partir do que tem nas mãos.
Poieu é a pessoa que cria, mas depende de uma matéria-prima. Porque só Deus cria a partir do nada. Por isso Ele é criador e nós somos criativos. Porque Ele cria a partir do nada. Haja e houve. Ex nihilo, como diz o grego, né? A partir do nada. Haja e houve. Haja e houve. E nós, como que nós exercemos a criatividade? A gente pega o que Deus criou, trabalha em cima, fazemos a nossa parte como poios, e a gente desenvolve. E a gente inventa ventilador, a gente inventa, né, tablet, data show, cadeira, tudo a gente que criou, mas usando não do nosso poder criador, usando o nosso poder criativo, onde para criar algo a gente depende de uma matéria-prima. E é essa palavra que o Mateus usou para descrever o que Jesus falou. Portanto, o que Mateus escreveu, porque Jesus falou em aramaico. Jesus falou em aramaico. O Mateus é que escreveu em grego, porque a facilidade do idioma chegaria em nós mais fácil. Então, quando Mateus usa essa expressão, irenopoioi, ele está querendo dizer: bem-aventurados, mais que felizes, são aqueles que pegam o que têm e produzem paz. Ou seja, quando que a gente se torna mais do que feliz? Quando a gente consegue criar paz a partir do que a gente tem. Pastor, mas não tem como ter paz tendo aquele carro meu. Como que eu vou ter paz tendo um carro que me deixa na mão direto? Né, Mateus? Como que tem paz? Toda hora que eu preciso do carro, ele não funciona. Aí ele vai e dá um grito daqui a pouco. Ele está aí, não? Ele está aí. Daqui a pouco ele dá um grito ali. Mas está te levando para todo lugar. Ah, pastor, como que tem paz morando numa casa daquela que eu moro? Dormindo com a goteira no meu pé. Plim, plim, plim. Como que tem paz com aquele marido? Como que tem paz com aquele... Como que tem paz com aquele cunhado? Com aquela sogra, aleluia. Jesus está dizendo: nós só seremos satisfeitos, bem-aventurados, só nos sentiremos mais do que felizes quando conseguirmos viver em paz. E além disso, criar paz, promover paz, usando o que nós temos. Portanto, quando eu consigo ser pacificador, mesmo tendo dormido numa casa com goteira, quando eu consigo ser pacificador, mesmo o carro tendo me deixado na mão, quando eu consigo promover a paz, mesmo que as circunstâncias ao meu redor estejam tentando tirar a minha paz, é aí que eu sou bem-aventurado. É nesse momento e nessa dinâmica que eu me torno mais do que feliz. Porque uma casa sem goteira pode me fazer feliz, mas ter paz na goteira me faz mais que feliz. Porque um carro novo do ano pode me fazer feliz, mas ter paz num app cair nos pedaços me torna mais que feliz. Você entendeu, né, irmão? Entendeu ou não? Portanto, a gente é pacificado para sermos pacificadores, agentes que criam paz onde ela não existe. Ai, pastor, meu ambiente de trabalho é um inferno. Por isso mesmo que você está lá. Porque Jesus está te pacificando, para que através de você, você seja lá um pacificador. Por isso que Jesus está te pacificando, para que lá na sua família, que é aquela confusão, você seja um pacificador. Nós precisamos compartilhar a paz, porque ela nos pacifica, e através de nós, com o que temos nas mãos, e essa paz que agora passa a termos acesso, então a gente pega essa paz com o que a gente tem e cria paz em ambientes e pessoas em que a paz ainda não chegou. Precisamos compartilhar a paz, para que sejamos amadurecidos.
Porque uma pessoa madura tem mais possibilidade de ter paz do que uma pessoa imatura. Porque o maduro, ele consegue ver a situação de forma mais ampla. Ele consegue entender o todo da situação, e não só aquele específico. Uma pessoa madura, que não tem dinheiro para comprar feijão e chiclete, ele compra o feijão, e tem mais probabilidade de ficar feliz com o feijão que comprou, do que perder a paz com o chiclete que ele não conseguiu comprar. Mas alguém infantil vai priorizar o chiclete. E se não tiver o chiclete, vai fazer pirraça. Por quê? Porque criança prefere chiclete, adulto prefere feijão. Por isso que você vê criança fazendo pirraça por causa de chiclete, e não vê criança fazendo pirraça por causa de feijão. Porque quando a gente se torna homem, usando aqui, né, o antropos, que é tanto masculino, feminino, quando a gente se torna humano, adulto, maduro, a gente não liga mais para as coisas de criança. É o que Paulo disse aos Coríntios: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu fazia pirraça, porque eu era menino, mas agora eu sou homem. E agora que eu sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Curioso Paulo ter falado isso bem no momento em que ele está falando do amor, e no recheio onde ele está falando dos dons espirituais da igreja. Olha só, entre os capítulos dos dons, 12 e 14, tem o recheio, capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o amor. O que quer dizer isso? Todos os dons têm como centro o amor. Se não tiver amor, não adianta ter dom nenhum. E qual a motivação dos nossos desejos pelos dons? Eu quero ter o dom de curar. Por quê? Porque eu amo tanto aquela pessoa que eu quero vê-la curada? Se for assim, me parece que Deus vai operar. Porque o amor é a centralidade dos dons. Se a motivação não é o amor, não adianta buscar nenhum dom. Todos aqueles 9 serão desperdiçados. Serão como prato que ressoa. Serão como... você sabe o capítulo lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor não seria nada, né? Como símbolo que ressoa, como prato que retine. Você sabe, o Renato Russo cantou, é aquilo lá mesmo. Olha que interessante. 12 e o 14 é dom. No recheio tem o amor. E dentro do recheio, que é o amor, tem essa frase: quando eu era menino, eu fazia pirraça. Agora que eu sou homem, eu não faço mais pirraça. Uai, Paulo, o que tem a ver essa frase no meio do recheio, que é o amor, que é a centralidade dos dons? Só dá para ser usado com dons se a motivação for o amor e se nós estivermos amadurecidos. Porque quem é menino não sabe lidar com carisma, precisa antes desenvolver o caráter. E a palavra grega para dom é carisma. Portanto, o texto diz que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. E quando a gente fala em filho de Deus, a gente pensa só na questão soteriológica. Aqueles que são salvos. Mas aqui não está falando de salvação, não. Aqui é Jesus dando uma aula para os seus alunos. Aliás, a primeira aula, onde ele vai mostrar a diferenciação do seu ensino para o dos outros rabinos. E qual é o ponto em que Jesus se diferencia? Ele diz: ouviste o que foi dito? Moisés, na sua lei, disse: não matarás. Isso foi dito, vocês ouviram, né? Sim, ouvimos. Vocês aprenderam com o rabino na sinagoga de vocês, não aprenderam? Aprenderam o quê? Não pode matar os outros, matar. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus pega o mandamento e dá um 2.0 turbo. Se você odiar, já matou. Aí os discípulos começam: que é isso, Jesus? Nosso Deus, então eu sou assassino, serial killer. Porque eu andei odiando um monte de gente aí nos últimos dias.
Aí Jesus fala, pois é, esse é o meu ensinamento. Ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito. Na lei de Moisés está assim, e os rabinos ensinam a literalidade da lei. Eu pego isso e dou um up espiritual. Porque o que vale para mim não é cumprir regras, é viver de forma genuína e essencial o ensinamento que eu lhes dou. Não é cumprir regra, é fazer de verdade. Então, filhos de Deus aqui, Jesus não está dizendo na perspectiva soteriológica, os que vão ser salvos. Ele está dizendo, os que serão associados com Deus em sua imagem. O cara é ateu. O cara nem acredita em Deus, mas ele é o cara mais gente boa do trabalho. E quando o pau quebra, e geralmente quando o pau quebra, tem um dos nossos lá no meio. Porque um povo para gostar de briga é nós, hein? O tal do evangélico, nosso Deus. A pessoa se apresenta, eu sou evangélico, eu já tremo. Ai, evangélico. Então, quando o pau quebra lá no serviço, e tem um dos nossos filhos de Deus, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que chega de manhã até ajoelha, ora, antes de começar a trabalhar, só falta fazer o sinal da cruz. Mas no meio do dia já está estressado, dando patada em todo mundo, e quando pipoca a treta, está lá envolvido no meio. Aí o cara que é ateu, ele nem crê em Deus. Ele não está nem aí para nada, ele vem e fala, não, deixa disso, ô fulano, faz isso não, cara, que é isso, cara, você tem uma família linda, não, garante seu emprego, cara, você está aqui, você está tão bem, você é um cara tão gente boa, não faz isso não, pacificou um, depois ele pega a outra evangélica, né? Ô minha irmã, vem cá, você é menina dos olhos de Deus, não faz isso não, você é escolhida, você é cabeça, não é cauda, você vai comer o melhor dessa terra, você, faz isso não briga não, filha, aí estraga o ambiente de trabalho, o clima, a gente fica menos producente e tal, pacificou um, pacificou o outro, e ele é ateu. O que Jesus está falando é, quando alguém de fora, quando uma quarta pessoa, né, tem o ímpio bruto contra a evangélica surtada. E o ateu separou a briga. Quando a quarta pessoa olha essa cena, a ideia que vem na cabeça dele é, aquele que produziu paz é de Deus. Deus operou através daquele que produziu paz, não daquele que falou que era evangélico. Portanto, o que Jesus está dizendo é, nós seremos uioi theos, filhos de Deus. Mas essa palavra uios, que aqui está no plural, uioi, é a mesma palavra que se refere a Jesus, quando ele dizia, eu sou filho de Deus. Por isso ele é o ictus, né? Por isso ele é o peixe. Vocês estão ligados no peixe? Sabe por que o peixe é o símbolo do cristianismo? E o que tem a ver com esse uios aí? Deixa eu tentar negociar aqui. Vamos lá. Ó. Menino. Olha só. No mundo antigo, você sabe que os crentes eram perseguidos e quem era crente morria. Então não podia sair, Jesus, eu sou evangélico, morria. Então ficava todo mundo, né, tal, onde é que é o culto hoje, onde é que é o culto, na casa do fulano. Todo mundo ia na casa do fulano, o culto é no fulano, todo mundo quietinho, cantando baixinho, ouvindo a palavra, comia um pedaço de pão, tomava um vinho, é nóis, beleza, vamos embora. Tudo quieto, até o 4º século. Então, como que as pessoas faziam para descobrir que elas eram crentes? Para se ajudarem, porque elas estavam sendo mortas. Várias coisas foram desenvolvidas. Uma delas, você sabe que no mundo antigo não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, a maioria dos ambientes tinha muita areia, muita poeira. Então a pessoa chegava num ambiente assim, vou lá no banco pagar uma conta, entra na fila do banco. Então está todo mundo na fila, uma poeira, uma areia, uma terra, né? Mundo antigo.
Aí o cara no meio da fila do banco sai da fila assim, olha para todo mundo: bom dia, gente, tudo bem com vocês? Aí ele fazia um risco assim no chão, ó, um risco assim, ó. Aí se todo mundo ficasse quieto olhando aquele risco, esse cara é doido, velho. Deu bom dia, riscou o chão. Ih, cara doido, vou pagar minha conta. Ninguém respondeu, não tem crente aqui. Mas se tivesse um outro crente, ele disfarçava, deschavava, como diz na minha língua. Ele dava uma deschavada, e quando ninguém estivesse mais prestando atenção no rabisco, ele saía da fila, ia lá e completava o risco. Quando ele completava o risco, a figura do peixe se formava. Aí os dois já saíam: rapaz, você congrega onde? Na casa do fulano. Tem muito crente lá. Que música que vocês cantam? Qual é a Bíblia que vocês estão lendo? E os pergaminhos, os negócios. E aí pronto, os crentes se reconheciam desse jeito. Por isso que o peixe virou um símbolo do cristianismo. Mas por que o peixe? Por causa da palavra. Ictus. Peixe em grego. E o que é que significa ictus? Jesus Christos. Theos huios soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É um acróstico. A palavra peixe virou um acróstico para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ictus. Portanto, o U, aqui esse U do ictus, que produziu o peixe, que é um símbolo do cristianismo, esse U é dessa palavra, uios. Aqui está no plural uio, porque é filhos. Mas quando vai falar de Jesus, ele é um só, então é uios. Filho de Deus. E esta palavra, queridos, era usada no mundo antigo para o filho que atingiu a maturidade, o filho que é varão. O mancebo ou a criança não era chamada de uios. Só passava a se chamar uios, o filho, quando ele atingia, como disse Paulo, a estatura do varão perfeito. Completou a idade da maturidade, que no mundo antigo era 30 anos de idade. Portanto, quando a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, está dizendo, serão reconhecidos como maduros, e não como crianças pirracentas, briguentas, que perde a paz por qualquer coisa, e promove a discórdia, a adversidade, promove o problema, sabe? Como diz no popular, gosta de ver o circo pegar fogo. Não, irmão, nós gostamos de ver o nosso coração pegando fogo. O circo não precisa pegar fogo, o circo é uma bênção, alegra nós, aleluia. Seu coração tem que pegar fogo, o circo não. Nós somos pacificadores, porque já fomos pacificados, e seremos reconhecidos como os maduros de Deus. Então, por que precisamos compartilhar a paz que nos pacifica? Para que sejamos mais que felizes, para que sejamos criadores de paz, e não só promotores, pacifistas, para que sejamos amadurecidos. Quando a gente é pacificado, e quando através da gente, a paz de Deus começa a alcançar os ambientes e as pessoas que nos cercam, a gente se torna pacificadores. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você precisa sair daqui nessa noite em paz para pacificar. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que você vai precisar sair daqui hoje. Se você não está se sentindo pacificado, aquele que está presente aqui pode te pacificar nesta noite. Colocar a paz dele em você, e essa paz que excede todo entendimento, vai guardar você nele. E saindo daqui com a paz que ele vai te dar,
você pode se tornar um pacificador. Portanto, se já estamos pacificados, precisamos sair por essa porta e sermos criadores de paz. Criar a paz onde ainda ela não existe. Nos ambientes e nas pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que nós vamos fazer, para a glória de Deus, em nome de Jesus.